Oi, eu sou a Letícia H6, aqui da cidade de Goiás, e hoje nós vamos descobrir o que faz um vereador, quais poderes ele possui e quais poderes ele não possui. Vamos lá? Primeiro, o que é um vereador? Um vereador a gente sabe que é um agente político. Ele é eleito para sua função pelo voto direto e secreto da população. Ele trabalha no poder legislativo na esfera municipal. O Brasil, como a gente sabe, é uma federação e ela é composta por três esferas de poder. Nós temos a União, os estados e os municípios. Assim, o vereador ele tem um papel equivalente ao dos deputados e dos senadores, só que na esfera municipal. Vereador. Bom, como integrante do Poder Legislativo Municipal, o vereador ele tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Esse é, ou pelo menos deveria ser, o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo: representar. Será que hoje temos vereadores que nos representam? Você se sente representado pelo vereador que você escolheu na última eleição? Nós devemos escolher como vereador aquela ou aquele que nos representa, que saberemos que diante do poder público estaremos efetivamente representados. E como um vereador pode representar na prática os seus eleitores? Bom, como o vereador é o elo de ligação entre o governo e o povo, ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor, aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Por isso é importante que o eleitor acompanhe a atuação do vereador, para verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido. Pode-se dizer que a atividade mais importante do dia a dia de um vereador é legislar. Nós podemos entender pelo verbo legislar todas as ações relacionadas ao tratamento do corpo de leis que regem as ações do poder executivo, poder público em geral. As relações sociais no nosso país são todas regidas pelas leis. O Brasil tem como tradição fazer a regulação de assuntos importantes para a vida em sociedade, por meio das leis escritas, seguindo princípios que remontam desde o direito romano. É por isso que nós temos uma grande Constituição, com centenas de artigos, parágrafos, alíneas, e não acaba por aí. A Constituição ela serve de base para guiar as leis menores, mais específicas, que dizem respeito a uma grande variedade de assuntos. Dessa forma, nós podemos citar como ações típicas que estão ao alcance de um vereador criar, extinguir ou emendar leis, de maneira que ele, ao julgar que são mais adequadas para o interesse público. Só que o mandato de vereador ele é restrito à esfera dos municípios. Portanto, faz todo sentido que as leis deliberadas, criadas ou emendadas ou extintas pelos vereadores tenham efeitos exclusivos aos municípios e a que eles pertencem, somente às leis municipais. Alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador: mudança, criação, extinção de tributos, criação de bairros, distritos, subdistritos dentro do município. Um vereador também pode propor, através de lei, o chamado perímetro urbano, pode sugerir nome de rua e avenida, ele pode aprovar os documentos orçamentários do município, ele é que vai elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal, aprovar o plano municipal de educação, estabelecer regras de zoneamento, uso e ocupação do solo. É o vereador também que pode determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, preservando a memória do município. Ele pode propor a criação de projetos e programas de saúde, educação, emprego, renda, por exemplo, mas fiquem de olho em quais os tipos de propostas são feitas pelo vereador. Não adianta um candidato prometer que vai criar leis que, obviamente, se chocam com outras leis, como estadual ou federal. Muito provavelmente, esses projetos de lei nem vêm ser considerados dentro da Câmara de Vereadores. A Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, ela estabelece tudo que um vereador pode fazer ou não fazer durante o mandato. Para acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem os seus deveres perante a população, os eleitores podem ir às sessões legislativas ou mesmo conversar com o seu vereador. As atividades do vereador não podem ser resumidas apenas ao tratamento de leis do município. Existem ainda uma função ligada ao cargo de vereador que é fundamental para a própria saúde da democracia, que é a fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal. O ato de fiscalizar torna mais equilibrada as ações do Poder Executivo, e isso é essencial para que o poder do prefeito
não se torne tão grande que o deixe acima da lei como um monarca ou um ditador. Por isso que a lei prevê expressamente alguns deveres importantes dos vereadores em relação à prefeitura, como fiscalizar as contas da prefeitura de forma a inibir a existência de obras superfaturadas ou atrasadas, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, por exemplo. Visitar órgãos municipais, fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigado por lei a prestar esclarecimento em até 30 dias. Os vereadores também podem criar comissões parlamentares de inquérito, realizar o chamado controle externo das contas públicas, né, com a ajuda do Tribunal de Contas do município responsável. E isso acho que é que a gente pode falar sobre vereador e o seu papel dentro do nosso sistema político. Bom, agora que você sabe o que um vereador pode e não pode fazer, você vai saber quais propostas eles podem ou não apresentar na hora da campanha eleitoral. Então, ao que você deve ficar atento nas próximas eleições. Primeiro, o que um candidato a vereador pode prometer? Bom, um candidato a vereador ele pode prometer mudanças na lei orgânica do município, nas leis municipais. Ele pode propor criação de programas e projetos de saúde básica, educação, emprego, geração de renda ou de outro interesse público que será executado pelo Poder Executivo Municipal. Ele pode propor a criação de novos tributos, a extinção de tributos existentes ou as mudanças nos tributos do município, como IPTU, ISS-QN. E o que um candidato a vereador não deve prometer? Bom, todas as promessas que eu vou falar agora para frente não estão no alcance dos vereadores do nosso país. Mesmo assim, de vez em quando elas são feitas, em qualquer eleição municipal. Elas são coisas que o Poder Executivo é que vai executar. É o prefeito que tem que fazer. Então, não cabe ao vereador os exemplos que a gente vai apresentar. Ou cabe ao governo municipal, ou ao estadual, ou ao federal. Por exemplo, terminar ou iniciar uma nova obra de uma escola ou a pavimentação de uma rua. Melhorar o serviço de coleta de lixo do município. Implantar uma escola em tempo integral. Aumentar o número de vagas na rede de educação. Criar centros de arte, cultura. Reforçar o policiamento em alguns bairros. Prometer emprego. Tudo isso é competência do executivo, não cabe aos vereadores. O poder dos vereadores, nesse sentido, ele é meio que indireto. Mesmo que os vereadores queiram, eles não têm autorização para determinar a construção de creches ou pavimentação das ruas. O poder deles é, de certa forma, indireto. O que eles podem fazer, então? Eles podem solicitar a realização da obra por meio da atividade legislativa, propondo emenda, propondo requerimentos, propondo leis, projetos, programas, e tudo isso depende de votação, ou seja, é uma função do vereador legislar. O resumo do que faz um vereador. E qualquer dúvida, pode deixar o seu recadinho, a sua pergunta, o seu questionamento aqui na página. Até mais!